Profecia de Fumo Kimbangu em Bazantsanda desde setembro de 1921. Meus irmãos, o Espírito Congo veio revelar-me que chegou o tempo de entregar-me às autoridades. Retenham bem isto. Com a minha detenção, iniciará um ciclo terrível de inexplicável perseguição a mim e a grande número de pessoas. Mas será preciso manter-se inabalável, pois o Espírito do nosso antepassado todo-poderoso nunca nos abandonará. Ele nunca abandonou todo aquele que confia nele. As autoridades governamentais, os colonos, vão impor à minha personalidade física um longo silêncio, mas nunca conseguirão destruir a obra que realizei, visto que ela vem do nosso Criador, Zambitata, Mpungu Quatulendo. Sem mentir, a minha personalidade física será submetida à humilhação e ao sofrimento, mas a minha personalidade espiritual lutará contra a injustiça e disseminada pelos povos dos mundos das trevas que vieram nos colonizar, pois fui enviado para libertar o povo do Congo e a raça preta mundial. O homem preto torna-se-á branco e o homem branco torna-se-á preto, porque os fundamentos espirituais e morais que são hoje em dia bem conhecidos por nós serão profundamente abalados. As guerras persistirão no mundo. O reino do Congo será livre e a África também. Mas as décadas que se seguirão à libertação da África serão terríveis e atrozes, pois todos os governantes da África livre do colono trabalharão em benefício dos brancos. Instalar-se-á uma grande desordem espiritual e material. Os governantes de África deixarão-se-ão levar pelos conselhos de branco europeus, mergulhando seus respectivos povos em guerras mortíferas e matar-se-ão uns aos outros. Instalar-se-á a miséria. Muitos jovens deixarão a África com a esperança de ir em busca de uma vida melhor nos países de brancos. Eles falarão todas as línguas de brancos. Entre eles, muitos deles serão seduzidos pela vida material de brancos. Deste modo, tornar-se-ão vítimas de brancos. Haverá muita mortalidade entre eles, e muitos não tornarão a ver nunca mais os seus pais. Vai ser preciso um longo tempo para que o homem preto adquira a sua maturidade espiritual. Esta o permitirá adquirir a sua independência material. Então, cumprir-se-á a terceira etapa. Nesta etapa, nascerá um grande rei divino. Ele virá com os seus três poderes: poder espiritual, poder científico e poder político. O Altíssimo será na alma deste rei. Ele acabará com a humilhação que desde os tempos mais remotos não cessam de infligir aos negros, visto que de todas as raças da terra, nenhuma raça tinha sido tão maltratada e humilhada do que a raça preta. Continuem a ler a Bíblia. Através das suas escritas, vocês chegarão a discernir os atos daqueles que vos vieram levar este livro e as escrituras ou princípios morais contidos neste livro, pois um ladrão deve ser apanhado com o objeto que ele roubara. Nós teremos o nosso próprio livro, no qual estarão escritos as realidades nunca reveladas para a raça preta e o povo Congo. Um instrutor virá antes do meu retorno para escrever este livro e restaurar o reino. Ele será combatido pela geração do seu tempo, mas pouco a pouco muitos o compreenderão e seguirão o seu ensinamento. Pois, sem este docente, quem preparará o povo Congo? Porque a chegada do reino será muito destruidora e sem perdão. Então, é preciso que o povo Congo seja devidamente instruído antes deste acontecimento. Vocês ainda não conhecem o poder daqueles que são enviados pelo Pai Todo-Poderoso. Em que vale o homem atacar a seu Criador, se nem o dia da sua morte sabe? Mesmo que tivesse muitos bens, ele nem sequer tem tempo de cuidar de si mesmo, quanto mais dos seus bens. Vocês não sabem realmente de que é feito a vossa vida e por que razão vivem. Pois existir fisicamente não quer dizer nada. Por que matar o seu próximo e esperar continuar em vida? E por quanto tempo? Altíssimo não é tempo, nem tão pouco espaço. Ele é um tudo no todo. A geração Congo perderá tudo. Será confundido pelos ensinamentos e pelos princípios morais perversos do mundo europeu. Não conhecerá mais os princípios do verdadeiro casamento dos seus antepassados. Ignorará completamente a sua língua. Exorto-vos desde já de não negligenciar nem desprezar as línguas dos nossos pais. É preciso as ensinar aos vossos filhos e netos, porque chegará o tempo em que as línguas dos brancos serão esquecidas.
Altíssimo deu a cada grupo humano uma língua que serve de uma aliança de comunicação.